às vezes não entendemos muito bem, ou às vezes não damos a devida importância a isso. Nós vamos, como nós sempre fazemos, ensinar e ministrar aqui a respeito de dízimos e ofertas. Cadê os servos para se posicionarem com os envelopes? Aí algum líder de célula me ajude, por favor? Peguem aí os envelopes, a máquina de cartão, para poder atender os irmãos. Se você quiser ofertar, basta você levantar a sua mão e alguém vai levar o envelope aí para você. Para os dizimistas, os envelopes estão todos lá atrás. Lucas capítulo 2 e o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Está falando de Jesus. Conforme o que está escrito, verso 23, na lei do Senhor, todo primogênito, fala assim, todo primogênito, fala assim comigo, toda primícia será consagrado ao Senhor, é o que diz o texto, verso 24, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então era uma apresentação e uma consagração seguido de uma oferta. Eu quero falar para os irmãos aqui, reforçar o ensino que nós estamos nesse mês, num tempo oportuno e propício da oferta das primícias. É só esse mês que nós vamos receber de você essa oferta. O que é a oferta das primícias? É uma oferta de consagração da sua vida financeira, das suas finanças daquele ano ou para aquele ano. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não é uma oferta qualquer. Não é uma oferta comum. Não pense que é mais uma oferta, ou não pense que é uma oferta especial feita no final do ano ou no início do ano para reforçar o caixa da igreja. Não é isso. É uma oferta especial, sim, que tem o poder de mudar a sua vida financeira. Se você crê nisso, você vai experimentar isso. Veja bem, aquilo que nós consagramos, ele é entregue a Deus. E não despreze isso, há um poder nisso. Quantas vezes ministrando na célula, ministrando no encontro com Deus, nós não vemos, por exemplo, pessoas ficarem possessas. E quantas vezes o diabo não fala assim, essa pessoa é minha, porque o pai, porque a mãe, porque o fulano me entregou e me consagrou no centro de macumba, no lugar tal e no lugar tal. Eu já vi isso muitas vezes, não sei se você já viu. Espera lá. Então o diabo está agindo e tomando a vida daquela pessoa, porque lá no passado, na primícia, ali quando ainda é criança, como nós vimos aqui que foi feito com Jesus, alguém o consagrou a uma entidade. Quer dizer, então isso tem poder? Tem poder, porque mesmo depois de velho, aquela entidade reivindica a vida daquela pessoa. Então foi dado o direito daquela entidade agir na vida daquela pessoa. Agora a Bíblia diz que muito maior poder há naquele que está em nós do que aquele que está no mundo, do que naquele que está contra nós. Então será que não tem muito mais poder nós consagrarmos algo para Deus, fazendo algo que o próprio Senhor instituiu? Aí eu queria que você lesse comigo um texto que está lá em 1 João capítulo 5 e o verso 18. Abra sua Bíblia lá. 1 João capítulo 5 e o verso 18. Olha só, aqui você vai ver o poder de uma consagração. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, quem nasceu de Deus foi consagrado a Deus, foi separado por Deus, foi santificado por Deus e para Deus. Olha o que a Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não toca? Porque foi consagrado. Pastor, eu queria ter isso na minha vida financeira. Mas já é assim, porque eu sou dizimista.
já é assim porque eu sou um ofertante, já é assim porque eu já sou abençoado. Pois é, mas por que não fazer ou não seguir tudo aquilo de princípio de vida que a Bíblia nos ensina? Por que ficar pela metade? Por que ficar com uma parte se nós podemos ter a totalidade? Já tem 18 anos que eu me converti, sirvo ao Senhor, e nesses 18 anos, nenhum ano eu deixei de dar a oferta das primícias. E nenhum ano eu dei essa oferta como uma oferta comum. Eu sempre dei como algo muito representativo, tipo um salário inteiro, ou aquilo que eu gostaria de ganhar, ou o valor, como eu já compartilhei aqui, da despesa que mais me deixava ansioso. E de início, pastor, mas você sempre conseguiu fazer isso? Sempre consegui, nunca deu, mas eu nunca esperei. É isso que eu quero te dizer. Eu tenho uma palavra queimando no meu coração para esse ano que eu quero entregar para você. Não espere sinais para agir. Haja em fé. Deus tem falado isso muito comigo. Eu quero deixar isso para você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, olha dentro do olho dela e fala para ela assim, arrisca mais esse ano. Fala para ele, seja mais ousado. Deus tem falado muito isso comigo. Olha só, olha para cá. Quantos aqui querem ter o melhor ano na sua vida financeira esse ano? Ergue a sua mão, deixa eu ver você. Ergue a sua mão, você quer? Esse ano, deixa eu te falar o que é que eu quero. Eu quero abundância e eu quero tranquilidade na minha vida financeira. Tem alguém comigo? Faz assim, ó, acena assim, ó. Deixa eu te ver, você quer? Tudo isso, várias pessoas desejam, mas é condicional. É o quê? O que a Bíblia fala lá em Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então você tem que querer. Todo mundo aqui falou que quer. O que você tem que fazer agora? Você tem que ouvir. Ouvir o quê? Ouvir quem? Tem um versículo que eu amo na Bíblia, que está lá em 2 Crônicas 20:20. Que a Bíblia fala, você pode abrir aí e acompanhar. 2 Crônicas 20:20. A Bíblia diz, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só que interessante. Não é crer no Senhor para você prosperar, Lauro. É crer no profeta que Deus enviou para a sua vida. Creia no Senhor e você vai estar seguro, porque só Ele pode nos dar segurança. Você pode estar numa casa com cerca elétrica, com cachorro, com guarda na porta e ainda viver com medo lá dentro. Segurança é algo que só Deus dá. Então você crê no Senhor e Ele te dá segurança. Mas como é que você prospera? Ouve o homem que Deus colocou na sua vida. Ouve a mulher que Deus colocou na sua vida. Ouve os conselhos dessas pessoas que você vai prosperar. E eu estou te falando, você quer viver o melhor ano da sua vida? Dá um jeito até 31 de janeiro de pegar um envelope desse aqui, ó, e não espera nenhum sinal. As primeiras vezes que eu ofertei primícias, eu ofertei em 10 vezes. Eu abri conta no banco com 15 anos de idade para poder ofertar. Sabe o que eu fiz? Eu abri, meu pai teve que ir junto comigo, abriu, falou, o que você quer? Eu quero um talão de cheque, eu preciso usar 10 folhas. Eu peguei 10 folhas de R$100, eu tinha 15 anos de idade. E falei, eu vou dar R$1.000 de oferta. Era uma oferta das primícias. Ah, pastor, mas foi em 10 vezes, e daí? Era o jeito que dava. Era o jeito que houve fé no meu coração para fazer. Pastor, você tinha o 100 por mês? Não. Mas eu tinha fé que o 100 por mês eu conseguia. Fé é um negócio pessoal, é relativo. O sujeito pode ter fé que ele consegue 20, o outro pode ter fé que ele consegue 200. Cada um anda na medida da sua fé. Ah, pastor, eu não tenho fé nenhuma. Não, isso é mentira. Porque a Bíblia fala que o Senhor já deu uma medida de fé para cada um. Ah, eu oferto pouco porque minha fé é pequena. Não, não é de acordo com o tamanho necessariamente é que você vai ofertar. Porque o Senhor Jesus nos ensina também que a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, ou seja, seria a menor semeadura, é capaz de mover uma montanha de lugar. Então o que é?
qual que é a diferença? Eu estava meditando sobre isso. Por que que nós queremos tanto fazer, mas não fazemos? Especialmente nesses momentos, por exemplo, de dízimos e ofertas. Eu, pessoalmente, é por medo de faltar depois. É dar aqui e amanhã. E se esse negócio me fizer falta? Eu dou uma primícia do valor de um salário meu, eu já estou apertado, eu vou ficar estourado depois. O que que eu vou arrumar? Só que aí a fé está sendo colocada de maneira errada. Como que deve ser a nossa fé numa vida da nova aliança, da graça? É a fé na obra consumada. O Senhor já fez. O Senhor já me proveu. O Senhor já me deu a vitória. O Senhor já me fez reinar em vida. Já está disponível para mim. Amém? Só que aquilo que o Senhor faz, tudo, nada vem pronto. Tudo vem em formas de sementes ou ferramentas. O irmão esses dias, anteontem eu acho, me deu uma palavra que me abençoou muito. Ele falou: pastor, às vezes nós falamos que não temos, que não conseguimos, mas sabe, Deus já nos deu todas as coisas. E ele falou para mim: Deus te deu alguma coisa, você tem alguma ferramenta, que colocando isso em funcionamento, você vai desfrutar de tudo que você sempre sonhou financeiramente na sua vida. E eu comecei a meditar nisso. Eu falei: é verdade. Deus não vem com a conta recheada pronta, mas Deus já te deu algo, que se você colocar em prática, você já tem, você não vai ter não. Talvez falta uma informação, talvez falta uma frase que você vai ouvir, talvez falta simplesmente ousar. Porque se você não arrisca, pastor, eu tenho medo de abrir um negócio e perder dinheiro. Pois é, já está perdendo. Por quê? Porque o medo está te segurando, está te travando. É por isso que essa palavra tem queimado no meu coração. Seja mais ousado. O que você está esperando? Eu estou esperando o cenário ser propício. Eu estou esperando ver o que o governo vai fazer. Eu estou esperando isso, isso e aquilo. Não espere nada. Não espere nada. Se Deus está te impelindo a fazer, faça. Mas eu não vejo se eu vou conseguir. Não espere ver. A fé é andar por aquilo que você não vê. Amém? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Envelope das primícias está lá atrás também. Você pode pegar ou pode pedir para um servo. Se você deseja se tornar nessa manhã também um dizimista, você pode pegar o envelope de dízimo, é esse, como está aqui, o meu e da Camila. Você pode só colocar o seu nome aqui à frente. E ainda que você não tenha preparado talvez o seu dízimo para hoje, você pode entregar vazio, declarando que você já é um dizimista. E assim que você puder, você traga o seu dízimo. Pega aí o seu envelope, aquilo que você está ofertando, seja primícia, seja devolvendo o seu dízimo, seja aquilo que o Senhor separou aí para você. E erga ele aos céus agora nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós consagramos esses dízimos, essas ofertas ao Senhor. Pai, declaramos que o Senhor é o primeiro e único nas nossas vidas. Queremos sempre enfatizar o Senhor. Queremos sempre priorizar o Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse é o encargo do nosso coração. Grava isso, Pai, no nosso espírito. Que cada dia seja mais claro, seja mais nítido. Que cada dia mais isso possa ser uma realidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode trazer aí a sua oferta, o seu dízimo. Venha com alegria no seu coração. Sei que nas autores eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que nas autores eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Oh, aleluia. Glória a Deus. A igreja estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses dizimistas. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui nessa manhã, devolvendo, entregando o dízimo ao Senhor. Pai, que esse princípio possa estar cada dia mais fortalecido e arraigado no coração de cada um deles.
que a tua graça, que o teu favor seja sobre eles de maneira mais clara e mais nítida. Pai, eu oro agora, especificamente nessa manhã, por ousadia da parte do Senhor. Dê a eles ousadia, intrepidez para agir, para investir, para andar em fé, na autoridade e na convicção daquele que é chamado pelo Senhor, daquele que já é vencedor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar? Quero dar alguns avisos aqui, bem rapidamente, que hoje nós temos nosso pastor convidado aí, o pastor Rogério, lá da Videira de Juiz de Fora, vai pregar para nós novamente. Ele foi das primícias aqui, né, quando nós chegamos para ministrar, e vai estar aqui novamente, agora já em local novo, prédio novo, horário novo. Em nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Irmãos, nós vamos, todos os líderes de célula, tá? Nós vamos fazer uma reunião especial na segunda-feira, dia 28/1. É uma reunião geral, mas essa reunião não é aberta para líderes em treinamento e anfitriões. É só para os líderes de célula, de adultos, de jovem e kids, ok? E aí o marido, a esposa e os filhos. Vai ser uma reunião especial, onde nós vamos fazer uma reunião de honra para esses líderes e vamos também fazer a prestação de contas das finanças da igreja. Então vai ser segunda-feira, dia 28, às 20 horas, aqui no prédio da igreja, ok? Cursão e CTL, nós já estamos com as matrículas abertas. Vai começar dia 5/2, que é terça-feira. Existe a possibilidade de nós fazermos uma turma no domingo. Se tivermos uma turma no domingo, ela começará às 8h30 e terminará às 10 horas, que é o horário do culto. Isso vai depender do número de pessoas. Cursão, principalmente, ainda que você já tenha feito, eu te recomendo fazer novamente. Por quê? Especialmente os líderes, eu recomendo que todos façam novamente, porque o cursão foi completamente remodelado. É um outro curso, está completamente alinhado com o que nós temos ensinado, da graça e da nova aliança. Então, muito do que você aprendeu é diferente, outras matérias foram incluídas, e você vai ter muito mais clareza da nova aliança se você fizer novamente. Para aqueles que querem dar aula, nós não vamos ter, esse ano, capacitação de professores. Então, quem vai dar aula? Aqueles que já fizeram cursão e fizerem de novo comigo agora no primeiro semestre. No segundo semestre, eu quero que esses irmãos deem aula. No primeiro semestre, só eu vou dar aula. Eu e a Camila vamos dar todas as aulas do cursão. E aqueles que querem dar aula no segundo semestre devem se matricular nesse semestre para fazer o curso novamente, ok? Por quê? Porque é completamente outro curso. Eu já fiz o cursão lá 18 anos atrás, tem 18 anos que eu dou aula de cursão 2 vezes no ano, né, os 2 semestres, então já foram aí 36 vezes, 36 turmas, e é completamente outro curso, você precisa fazer novamente. Valor de mensalidade, R$30 para os 2 cursos, é o valor mensal. A matrícula, a mensalidade você já paga também no primeiro mês. Então, se você pagar a matrícula, que também é 30, se você pagar os 2 juntos, você vai pagar R$50. Nós estamos dando um desconto aí de 10. Você pode fazer de uma vez matrícula já com a primeira mensalidade, que vence todo dia 20. Você pode já fazer por R$50. E dependendo do número de pessoas, nós temos muito mais pessoas para fazer cursão do que CTL esse semestre. Mas se nós tivermos alunos suficientes também para ter uma turma de CTL, teremos. Mas a prioridade é o cursão, por ser o curso mais básico e principalmente por ter sido totalmente remodelado. Outro assunto muito importante, outro aviso muito importante, é em relação à Conferência dos Radicais Livres em Belo Horizonte. Se você deseja ir conosco, nós já montamos a caravana.
São 27 vagas apenas e o número de pessoas que falaram que queria é basicamente esse número. Talvez até falte algumas vagas. Qual que é o valor que pode ser feito só até amanhã? Porque a partir de amanhã muda o valor do ingresso. R$ 180 é até amanhã. Como que você pode pagar isso? 5 vezes sem juros no cartão. Pastor, dá para fazer no cheque? Não dá, porque não tem jeito da gente passar o cheque nem para o ônibus e nem para a organização lá em Belo Horizonte. Então precisa ser no cartão. Eu não tenho cartão, o que eu faço? Não sei. Ora, pede para alguém, arruma um. Ou dinheiro, ou cartão, essa é a atitude de fé. Pastor, mas só até amanhã? Até amanhã é 180. O que acontece? Depois, entre o dia 15 do 1 e o dia 14 do 2, passa para R$ 200. Tudo é em 5 vezes, ok? Mas vai de 180 para 200. E se você deixar para depois do dia 15 de fevereiro, aí vai para 220. Pastor, que diferença é essa? A igreja está cobrando juro com o passar do tempo? Não, é a diferença do valor dos ingressos que são cobrados lá em Belo Horizonte. Então, até dia 14 do 1, o ingresso é R$ 40. Depois do dia 14, o ingresso passa para R$ 60. Depois do dia 15 de fevereiro, 15 de fevereiro, o ingresso passa para R$ 80. Ok? Os irmãos estão entendendo? Então, se você quiser fazer, se você conseguir fazer hoje, já faça. Faça hoje, é o que eu te recomendo. São apenas 27 vagas. E eu queria orar aqui, falando de princípio, de primícias, eu queria chamar aqui a Sueli. Vem cá, por favor, vamos orar por você. É uma primícia, é o primeiro batismo do ano, aleluia. Sobe aqui, pode aplaudir ao Senhor. Chega para cá, Sueli. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, vamos orar pela Sueli. Ela vai se batizar hoje. Ela iria batizar no último domingo, né? Mas nós tivemos um imprevisto aí com a nossa água, que já foi resolvido. E o que era para ser o último, agora virou o primeiro. Aleluia. Consagrada ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida da Sueli e agradecer ao Senhor por ela. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Sueli. Pai, obrigado por essa decisão linda e maravilhosa, que só o Espírito do Senhor pode fazer. Hoje ela vai se batizar, para sair daquelas águas em uma vida completamente nova, em novidade de vida, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Sueli. Pode se sentar. Pastor Rogério, por favor, chegue para cá, para ministrar a palavra do Senhor para nós. Pastor Rogério, para quem ainda não sabe, ele é pastor lá na Videira de Juiz de Fora, é também meu cunhado, mas a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados do que irmão, né? Tem um cunhado que na verdade já virou irmão, e nós somos parceiros aí, companheiros, vamos edificando e suportando um ao outro, não de aguentar, mas de dar suporte mesmo, mas aguentamos também, mas nós somos uma bênção na vida um do outro, aleluia. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, para nós orarmos. Ele é casado com a minha irmã, Elisângela, e é pai desses loirinhos bonitinhos aí do olho claro que vocês estão vendo, e de um artistinha menorzinho aí, que se você não viu ainda, vai ser impossível de você não reparar. Inclusive o loirinho maior, você pode depois dar parabéns para ele, tá? Aniversário dele hoje, o Luca. Você pode dar parabéns para ele, olhar esse menino, você que tem filho, e falar: Jesus, está vendo? É desse aqui, esse modelo aqui, ó, me dá um dele aí, aleluia, que o menino é bonito mesmo. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida do pastor Rogério, da pastora Elisângela, do Luca, do Natan, do Pedro, Pai, da videira ali na cidade de Juiz de Fora. Pai, agradecemos ao Senhor por essa família, por esse ministério. Pai, usa o Teu filho, como o Senhor sempre faz, como um canal de bênção, graça, unção e favor de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus.
Muito bom estar aqui com os irmãos novamente, né? Acho que eu já vim aqui ainda com o pastor João, né? Quando os irmãos estavam no outro prédio, né? Lá próximo do shopping, não sei quantos irmãos estavam lá conosco, né? Naquela época, estive aqui, foi um grande privilégio estar com os irmãos, ministrar aqui para os irmãos e compartilhar a palavra, estar juntos. E depois viemos, como o pastor Adriano disse aí, né, nas primícias dele aqui, né, quando ele assumiu aqui com os irmãos e junto com a sua família, nós tivemos também o privilégio de estarmos aqui juntos, compartilhando com os irmãos. E foi um tempo também muito precioso. E acabou coincidindo agora, né, de estarmos juntos. Saímos de férias juntos e estamos voltando das férias essa semana, e aí fomos passar aqui para estar mais um tempo juntos, e mais uma vez ele nos deu esse privilégio de poder estar aqui ministrando para os irmãos, e eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito alegre de estar aqui com você, amém? Me sinto muito alegre de estar aqui com os irmãos, de ver tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, né, desse tempo, de tudo aquilo que vocês têm vivido como igreja. Desculpa esse negócio de cá, irmão. Obrigado, viu? E tudo aquilo que os irmãos têm vivido, têm experimentado no Senhor, né, da igreja avançando, desse novo local também, né, que o Senhor concedeu aos irmãos. Eu creio que isso é um sinal daquilo que o Senhor quer fazer para nós como igreja. E eu estava meditando nesses dias, o pastor Adriano tinha falado conosco que gostaria que eu ministrasse aqui hoje, e eu estava meditando sobre algo para compartilhar com você. E tem um texto que ele é muito conhecido, né? Ele não é mais conhecido que João 3,16, porque até quem não é crente conhece, né? Mas Salmo 91, Salmo 23, né? Esses assim, né? Você que antes de se converter, talvez você não nasceu no lar cristão, você foi na casa da sua avó lá, tinha uma Bíblia aberta, amarela, na página do Salmo 91 ou na página do Salmo 23, né? Eu lia o Salmo 91 porque na casa da minha avó tinha lá, né, uma Bíblia de quase 1 quilo, assim, né, gigantesca, que ficava lá no móvel. Mas é um texto também muito conhecido, que eu quero falar para você, de Eclesiastes, capítulo 3. É interessante, só um parêntese aqui. Esses dias eu falei lá para a nossa igreja em Juiz de Fora, o pastor Adriano já nos apresentou aqui, também você já nos conhece, né? Não precisa de tanta apresentação, mas nós estamos pastoreando ali em Juiz de Fora já há algum tempo, vamos para 4 anos ali, e como ele falou, né? Tem aí a minha esposa, a pastora Elisângela, e os 3 presentes do Senhor aí, né? E no nome de Jesus agora não vai ter mais, eu vou só ter filhos, só noras e netos, né? Aleluia. Agora 3 está bom, né, irmãos? Eu digo que 3 é algo da parte do Senhor, que o Senhor é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Então 3 é sempre de Deus, então acho que ter 3 filhos também foi bom. Mas enfim, eu estava falando para os irmãos lá na nossa igreja em Juiz de Fora, há uns 15 dias atrás, um pouco mais, há um mês. Eu falei para eles, irmãos, eu quero mostrar para você o quanto a palavra do Senhor é rica. E as verdades desta palavra, elas se renovam em nós. Eu falei para eles, eu vou pregar para você 2 domingos, o mesmo texto bíblico, e vou falar 2 coisas totalmente diferentes do mesmo texto. Num domingo eu preguei 1 Coríntios capítulo 10, e no outro domingo eu preguei de novo. Só que eu falei outra coisa totalmente diferente, não contrário ao que eu preguei, mas com outra visão, com outro pensamento, com outro enfoque, com outra utilização do texto. Por que eu estou falando isso para você? E todos os 2 domingos foram uma grande bênção. Porque muitas vezes nós lemos um texto, como o de Eclesiastes capítulo 3, e você já sabe ele, você já conhece esse texto, você sabe tudo aquilo que esse texto é relacionado. Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor, ela é rica, ela é muito preciosa, e ela vai com certeza todas as vezes
que você se dispor a ela, vai te edificar tremendamente. Amém? Por isso eu quero dizer para você, abra o seu coração para ouvir do Senhor nessa manhã, porque eu creio que o Senhor quer falar com muitos irmãos aqui, no nome de Jesus. Amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, nós vamos ler juntos. Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, cada coração, cada mente cativa ao Senhor nessa manhã, para ouvir, para ser edificado, para ser ministrado pela sua palavra. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar poderosamente aos seus corações nessa manhã, através da tua palavra. Nós nos dispomos a ser ministrados e edificados por ela, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Sabe, por muito tempo, eu imaginava algumas coisas na minha vida cristã, na minha caminhada cristã, no meu relacionamento com Deus. Eu imaginava o seguinte, que é uma verdade, e que você também deve imaginar, que Deus é soberano, amém? Sim ou não? Deus é soberano. É verdade? Deus, Ele é um Deus onipotente. Todo o poder está sobre Ele. É verdade ou não é? Essas são verdades do Senhor. Só que nós podemos pegar verdades e aplicar, talvez de forma equivocada. Vou te dar um exemplo, que é o que eu vivia. Eu imaginava o seguinte, vou te dar o meu exemplo de vida. O Senhor me chamou ao ministério, o Senhor falou e me desafiou a um chamado ministerial. O que eu imaginava sempre? Ainda que eu não queira, ainda que eu não responda, ainda que eu não me direcione em relação a isso, Deus vai fazer. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E Deus é onipotente. Deus é soberano. Existe a soberania de Deus, então Deus vai fazer. E eu imaginava isso plenamente. Mas sabe que isso é um equívoco? Por que é um equívoco, pastor? Porque é algo que Deus te deu, querido, que chama-se livre-arbítrio. A sua escolha. Ele tem todo o poder, tem toda a soberania sobre ele, sim. Só que Ele deu a mim e a você a escolha. Faça da maneira que você desejar. Eu tenho para você algo, mas você vai decidir por qual caminho você vai andar. Então deixa eu te falar, ainda que Deus tenha planos para você, querido, existe o tempo determinado para você responder. Diga isso comigo. Ainda que Deus tenha algo para mim, diga, existe um tempo determinado para eu responder. Deixa eu falar algo simples aqui. Eu me converti, eu era solteiro. Quando eu me converti solteiro, e vamos supor que o meu pastor me falasse assim, olha, eu sinto da parte de Deus para você ir lá para a Índia, servir ao Senhor lá na Índia, pregar o Evangelho, ministrar a palavra, cuidar de pessoas. Você se dispõe a isso? Vamos supor que eu teria me disposto. Falar, pastor, amém, é de Deus, vamos embora. Ele fala, quando é que você pode ir? Eu falaria para ele, é só o prazo de eu avisar meu pai e minha mãe e a gente organizar para ir. Tá bom.
que eu preciso comprar para você? A passagem. Qual que seria a minha mudança? Uma mochila. Umas mudas de roupa, põe uma mochila nas costas e mudava para a Índia. Mas hoje, se o pastor chega para mim e fala assim, olha, eu sinto da parte de Deus para você ir para a Índia. Atrás de mim tem mais uma esposa e mais 3 filhos, uma igreja local e mais 2 igrejas que nós acompanhamos. Não é só uma mochila. Quem está me entendendo? Existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para você responder aquilo que Deus tem para você. O pastor Adriano estava falando aqui agora há pouco, e é verdade. Nós temos oportunidades e nós muitas vezes nos equivocamos com algumas oportunidades diante de nós. Por exemplo, eu tive uma oportunidade na minha vida do chamado ministerial, mas eu poderia estar equivocado com relação a essa oportunidade. Por exemplo, eu vou me tornar pastor, porque aí agora eu vou ter uma vida melhor, uma condição financeira melhor, eu vou ganhar mais, porque agora eu vou ser pastor de igreja. Não, você foi chamado por Deus para pastorear as ovelhas do Senhor. Esse é um chamado. Qual seria o equívoco? Fazer do chamado um benefício próprio. Eu não fui chamado para ser servido, eu fui chamado para servir, como todos nós, amém? Então pode ter equívocos. Então o pastor Adriano estava falando aqui agora há pouco, e eu estava meditando no momento que ele estava falando, nisso que eu queria falar com você. Existe tempo para todas as coisas. E aí ele falou aqui desse momento que nós temos nesse tempo, que é de todas as nossas igrejas, lá em Juiz de Fora também, eu estou nesse tempo, que é o momento de você ofertar com a sua oferta das primícias. Eu já estive no seu lugar, eu já estive sentado na cadeira aí onde você está, ouvindo o meu pastor falar de oferta das primícias. Eu sei o que passa na sua cabeça, eu sei, o que passava na minha também. Eu falo, para que esse negócio de oferta das primícias? Todo final do ano, o pastor passa o mês de dezembro inteirinho pregando. Aí sabe o que eu fiz? Teve um ano que eu falei assim, eu não vou dar nada. Aí você fala assim, Deus quer fazer, Ele vai fazer. Não. Você tem livre-arbítrio. Você pode não fazer, o problema é seu. Só que diga comigo assim, toda atitude traz consequência. É assim. É assim. Então, quando você decide ouvir, receber e praticar, você vai receber daquilo que você tem ouvido, recebido e obedecido. Quem está entendendo? É assim que funciona, querido. É assim que funciona na vida cristã. Então, eu, por uma única vez, eu resolvi não fazer. Aí você fala, pastor, aí o senhor ficou muito mal. Com certeza o senhor teve prejuízos enormes. Com certeza o senhor quase quebrou. Com certeza. Só pensa coisa ruim, né? Sim, teve. Porque o mundo jaz no maligno. Então o maligno ronda sobre o mundo que você está. Mas nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, passageiros, como diz Paulo. Nós não moramos aqui, estamos de passagem, amém? Mas estamos aqui. Aí você fala, foi ruim? Foi. Teve consequências? Teve. Mas muito mais do que isso, foi só uma atitude de não ouvir aquele que estava me edificando e não cumprir segundo aquilo que ele estava me ensinando. Deus queria fazer, mas precisa que eu decida, que eu resolva, que eu tenha atitude. Então essa atitude parte de você. E quando eu entendo isso, eu vou entender o seguinte, tem um tempo. Chega aqui, eu vou te falar, nem conversei com o pastor Adriano, mas eu tenho certeza que é assim. Chega aqui no dia 1º de fevereiro, pega aquele envelope lá, que provavelmente não vai estar lá mais, mas você guardou um na sua Bíblia. No dia 1º de fevereiro, você vem aqui e fala, pastor, está aqui as minhas primícias. Ele vai falar para você assim, o tempo de entregar as primícias acabou. O que aconteceu? Diga comigo, o tempo passou. O tempo passa, querido. O tempo passa em todas as coisas. Hoje, eu estava brincando ontem lá na casa do pastor Adriano. Nós cantamos parabéns para o meu filho mais velho, o Luca. Fez 13 anos. O tempo agora passou.
Agora, se eu for viajar de avião, o menino paga passagem de adulto. Se eu for no hotel, o menino cobra como adulto. Acabou. Antigamente falava assim, quem vai hospedar? Eu, minha mulher e 3 meninas. Agora não, 3 adultos e 2 meninos. Aí você fala, não, mas agora piorou. Piorou nada, irmão. Deus vai me fazer prosperar mais, você entendeu? É assim que funciona. Eu estava comentando isso outro dia. Eu cresci, me tornei independente, comecei a trabalhar, solteiro. O dinheiro que eu ganhava me sustentava. Mas hoje, o dinheiro que eu ganho sustenta a mim, a minha mulher e 3 meninos e uma cachorra que tem lá em casa. Fala se isso é prosperidade ou não é. É ou não é? É verdade ou não é? Então, olhe para a sua vida o seguinte, tem tempo para tudo, mas tem um tempo que chama-se hoje, que o Senhor nos chama para avançar. Até agora eu estava só na introdução, né? Aleluia. Vai dar tempo. Mas volta aqui comigo. Eu creio que o Senhor quer te levar como igreja. Agora eu quero falar para você como igreja aqui em Montes Claros. Eu creio que o Senhor quer levar a igreja de Montes Claros a avançar no Senhor. E aí quando nós pensamos em avançar, nós podemos botar muitos parâmetros nesse avanço. Eu posso pensar em avançar o seguinte, hoje nós reunimos aqui 50 pessoas, 80 pessoas, então nós vamos avançar. Nós vamos começar a reunir 300, 500. É um avanço, amém? É um avanço. Hoje nós temos uma estrutura de igreja dessa maneira, mas nós vamos avançar. Então nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é avanço. Mas quando nós falamos também como avanço, eu estou aqui falando para você, da parte do Senhor, como avanço, como igreja, um tempo de avanço para a igreja, é a sua vida também. Você avançar em Deus. Você crê nisso, que Deus quer fazer você crescer, querido? Deus quer te fazer avançar. Deus quer te fazer agir de forma a crescer nele. Crescer no Senhor. Agora, para que isso aconteça, você não pode fazer escolhas da mesma maneira que você sempre fez. Você tem que fazer escolhas que vai mudar o rumo, o curso daquilo que você anseia para a sua vida, amém? Então eu estava solteiro, eu queria me casar. O que eu tinha que fazer? Para eu me casar, eu tenho que me relacionar com alguém. Não adianta eu ficar lá em casa, simplesmente orando e dizendo, Deus é poderoso, Ele vai fazer, Ele vai enviar alguém para mim. A única coisa que Ele vai te enviar, irmão, é a presença dEle, é a presença do Espírito Santo, é a voz dEle, essas coisas. É o refrigério, é o descanso. Mas aquela que o Senhor separou para mim, estava em algum lugar. Então você tem que agir em direção a isso. Se você quer algo diferente para esse tempo, nós começamos um novo ano. Novo ano é sempre tempo de avaliações, de pensamentos, de ponderações, de planejamentos, né? De traçar metas, desafios. Mas se você quer avançar, querido, você tem que fazer escolhas diferentes no nome de Jesus. Tomar decisões que vão te levar para um outro caminho, para uma outra direção na sua vida. Quantos estão comigo? É isso que você tem que fazer. Sabe, eu falei com um irmão lá na nossa igreja, e ele é da nossa equipe de louvor. Um irmão muito precioso. E já há algum tempo atrás eu falei para ele, olha, se você quer algo, ele falou comigo, falou, pastor, eu anseio por coisas maiores do Senhor, eu quero avançar. Eu falei, então você tem que mudar a sua atitude. Muda a sua postura naquilo que você acha que é necessário mudar. E ele falou comigo, falou, pastor, eu estou mudando algumas coisas. Eu estou agindo diferente em algumas situações. E aí isso cada um tem o seu entendimento, naquilo que você precisa avançar. Mas irmãos, é tão nítido, diante dos nossos olhos hoje, aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Sabe, de avanço ministerial, avanço profissional, avanço financeiro, avanço
familiar. Ele tentou ter filhos por 3 vezes. Por 3 vezes. A esposa abortou a criança na mesma época, da mesma maneira. Da mesma maneira. Mas ele falou: pastor, dessa vez eu vou agir diferente. Todas as vezes eu ficava desesperado. Eu decidi, eu vou descansar no Senhor. Na mesma época aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Mas qual foi a atitude dele? Ele não abandonou a fé. Ele falou: eu confio. O Deus que deu é o Deus que guarda. O filho dele está lá, nos braços dele, vivo e saudável. Porque avançou. Se não tivesse mudado, seria a quarta história de aborto. Mas por que não foi a quarta? Porque depois da terceira, mudou de atitude. Quem está me entendendo? Você tem tempo para resolver coisas, querido. Nós precisamos decidir para onde nós queremos ir, como nós queremos ir e o que nós esperamos no Senhor. E eu queria rapidamente aqui falar sobre algumas coisas para você, para que eu e você possamos pegar esse tempo como um tempo propício para o nosso avanço. Diga comigo: esse é o meu tempo de avançar em Deus. Pastor, o que eu vou avançar? Aí você quem sabe. Vamos supor, eu sou casado, eu não tenho filhos. Eu quero ter filhos. Ter filho é avançar? Sim ou não? Sim. Eu estou trabalhando em certa área, mas eu quero mudar de área. Eu quero prosperar no meu trabalho. Aí você vai avançar na sua área profissional. Hoje eu ganho um salário X. Eu quero ganhar mais. O que eu vou fazer para ganhar mais? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Você vai avançar na sua área financeira. E aí você pode aplicar para um monte de coisa. Eu estou hoje membro de célula, eu quero liderar uma célula. Você vai avançar. Então, eu creio que esse é o tempo de Deus para nós. Como igreja, principalmente aqui vocês, a videira de Montes Claros. Tempo de você avançar, filho. Sabe, uma coisa que eu sempre medito no Senhor. Você pode sentar na mesa e comer, ou você pode sentar ao lado e comer do que cai. Todas as duas coisas você vai comer. Só que tem uma você come aquilo que foi servido, e na outra você come o que sobrou do que serviram. Quem que você quer ser? Você quer comer o que sobrou do que foi servido? Ou você quer sentar na mesa e comer o prato principal? O Senhor não te chamou para comer o que sobra. Mas de acordo com aquilo que você decide, escolhe, você vai se alimentar. Uma coisa é certa, filho. Ele não vai te deixar passar fome. Ele não vai te abandonar. Só que tem gente que fica comendo sobra. Tem gente que fica comendo coisas que sobraram. E se contenta com isso. Para com isso. Deus quer te fazer avançar na sua vida. Deus quer te fazer crescer, prosperar, experimentar de coisas maiores no Senhor, amém? Nós estamos declarando aí que coisas maiores nós vamos ver. Então eu tenho que mudar a minha maneira de agir. Se eu creio que eu vou ver coisas maiores, eu tenho que avançar em direção a essas coisas. Eu tenho que avançar em direção a isso. Eu não posso ficar parado na mesmice, esperando as coisas acontecerem. Não faça isso. Deus te chamou para coisas maiores. Diga para o irmão que está perto de você, fala: Deus, Ele te chamou para coisas maiores. Diga para ele assim: e o tempo para isso é agora. Amém? Aleluia. Primeira coisa que você precisa fazer é discernir o tempo de Deus para a sua vida. Você tem que discernir isso, filho. Discernir esse tempo. Hoje, como eu disse para você, para eu ir para algum local, pastorear uma igreja, começar um trabalho, exige muito mais organização, preparação, planejamento do que antes. Então tem um tempo exato para cada coisa. Você discernir o tempo de Deus é uma das mais poderosas chaves da sua vida,
que vai te fazer prosperar e avançar. Por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para fazer cada coisa na sua vida. Mas você precisa discernir esse tempo, senão você vai atropelar. Sabe, quando você vê alguém que está lá já na idade madura, né, já está lá de meia idade, e começa a agir como um jovenzinho, o que parece? No mínimo o quê? Estranho, sim ou não? Não é estranho? Você olha para aquela pessoa, que o tempo dela é de ter atitudes de alguém madura, mas as atitudes dela nesse tempo, que deveria ser de alguém maduro, é de alguém como um jovem, com atitudes às vezes imaturas. É estranho. Está faltando discernimento do tempo. Então eu creio o seguinte: essa obra, como igreja, Videira Montes Claros, há um tempo determinado de Deus para maturidade. Então nós precisamos avançar e ter respostas e atitudes como alguém que está inserido em algo para crescer, para prosperar, ser maduro, prosperar em Deus. Prosperar em Deus em todas as coisas, em todas as áreas como igreja. Deus quer te fazer próspero, querido. Deus quer fazer com que você vá para a sua célula e a sua célula esteja repleta de pessoas. Mas sabe quando é que a sua célula vai estar repleta de pessoas? Quando você estiver repleto da vida de Deus. Porque ninguém vai lá simplesmente para tomar lanche, irmão. Que lanche de graça você consegue com poucas amizades. Mas vida de Deus só na casa de crente vencedor. Lanche, filho. Tem restaurante popular a R$1. É fácil comer. Para no sinal, pede moeda que você vai comer no restaurante popular. Não precisa ir na célula não, ainda é uma vez por semana só. Quem que vive comendo uma vez por semana só, irmão? Ninguém. Agora, comida natural não te sustenta uma vez por semana. Mas uma célula cheia da vida de Deus vai gerar disposição para você ficar ansioso, desejoso para ir de novo na outra semana. E aquilo vai te sustentar. Mas só vai ter esse crescimento, esse avanço na célula, se eu discernir o tempo de Deus para mim e começar a agir de maneira diferente. Agir de uma forma diferente. Outro dia uma pessoa falou para mim, um dos nossos líderes: pastor, eu não sei mais o que eu faço na minha célula. Eu falei para ele: para de fazer o que você sempre fez. Como assim, pastor? Falei: você entra semana após semana, mês após mês, fazendo as mesmas coisas, esperando que você vai experimentar de coisas diferentes no meio do seu povo. Ele falou: pastor, eu não entendi nada. Eu falei: eu sabia que você não ia entender. Eu já tinha certeza que você não ia entender, mas eu vou te explicar melhor. Muda a sua vida com Ele, filho. O seu relacionamento com Deus vai atrair pessoas para Deus. Porque as pessoas estão indo lá onde você está, para receber de Deus, através da sua vida. Só que quando eles chegam lá, eles abrem a torneira e não sai nada. E semana após semana eles estão indo lá abrir a torneira e não sai nada. Como que eu mudo, pastor? Desentope o seu cano, filho, para correr água. Porque a Bíblia diz que do seu interior vai jorrar água viva. Você tem que mudar. Amém? Se eu não mudar, filho, o cano continua entupido. A torneira está lá, vai abrir, vai fechar, mas não sai nada. Ah, eu preciso avançar. O tempo de avançar é agora, filho. O tempo de avançar para aquilo que o Senhor tem para você é agora. Mas como que eu vou avançar? Se eu tomar atitudes diferentes. Eu quero ver mudança. Eu preciso discernir esse tempo. Deus me deu a oportunidade de fazer isso agora. Nós estávamos lembrando lá na casa do pastor Adriano ontem, quando nós éramos jovens, recém-casado, participava de vigília, participava de culto de manhã. O meu discipulado era 7 horas da manhã, no domingo, aleluia. Chegava em casa às 6:30, com o café da manhã, tomava café,
das 7 às 9, discipulado, 9h30, estava no culto. De 9h30 até meio-dia, culto. Ia para casa, almoçava, 6 horas da tarde no culto de novo, aleluia. E eu, irmão, para ir para uma vigília é um sacrifício, porque tem menino demais. E aí fala, como é que vai? Leva os meninos, leva. Aí o menino fica com sono, na hora de voltar. Carregar 2 marmanjos daquele ali, não carrego. Não tem jeito. Aí fala, pastor, eu não vou. Vou. Então nesse momento eu deixo de fazer? Não vou deixar. Mas naquele momento anterior era mais fácil, sim ou não? Sim ou não? Você está entendendo o tempo de Deus, daquilo que eu quero te falar nessa manhã? Você tem que discernir esse tempo, filho. Discerne esse tempo para você. Não perca a oportunidade do tempo que Deus está te dando. Tem uma chave poderosa para você discernir. Não compare. Fala comigo assim, não devo comparar o meu tempo com o tempo de ninguém. Como assim, pastor? Você olha lá para o outro irmão, você fala assim, mas peraí, nós começamos a jejuar junto, 2 jovens solteiros. Aí com 1 mês, o abençoado arruma uma corte. E eu vou no casamento do cara, solteiro ainda, arrumei ninguém. Ah não, vou abandonar esse negócio, Deus não está comigo não. Calma, filho. Talvez Deus quer te amadurecer em outras coisas, antes de te arrumar alguém, para que você cresça junto. E talvez você ainda não cresceu bastante para ter alguém junto com você, para crescer junto. Precisa crescer sozinho. Entende? Então eu preciso discernir esse tempo e não me comparar com o outro. Não está comparando com ninguém. Você imagina se eu fosse comparar, por exemplo, com a família de alguém, que o cara casou ao mesmo tempo que eu, e tem lá 6 filhos. Eu falo, mas que isso, tem alguma coisa errada, eu preciso arrumar menino. Mas como que eu vou arrumar mais menino para ficar igual a ele agora? Não tem jeito. Então, eu tenho um casal de discípulos, que eles tiveram filhos mais velhos. Então, eles estão mais maduros hoje, com os filhos da mesma idade do nosso. Tem jeito eles falarem assim, eu gostaria de ter a idade do pastor e da pastora com os nossos filhos. Não, não tem jeito. Passou o tempo e não dá para ficar comparando se Deus é bom comigo e com ela, ou com eles. Para cada um, Deus tem a sua bondade, Deus tem a sua ação, Deus tem a sua resposta, Deus tem o propósito dele para cumprir na vida de cada um de nós, amém? Ele tem, só que você precisa discernir isso. E discernindo isso, você vai fazer algo. Você vai viver o seu tempo. Diga comigo, eu vou viver o meu tempo. Pastor, eu não estou tendo colheita. Pastor, eu não estou vendo resultado. Talvez você não está vendo resultado porque você não semeou o suficiente. Talvez você não está vendo colheita porque você não praticou a semeadura da maneira correta. E a nossa mente é tão formatada com certas coisas, que quando eu falo para você de semente, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Dinheiro. Mas semeadura está muito além do que isso, querido. Semeadura e colheita está associada a todas as coisas da sua vida. Todas as coisas. Por exemplo, quando eu estava solteiro, eu fiz faculdade, eu me formei. Tem um irmão lá, nosso discípulo, que ele tem mais ou menos uns 7 anos, se eu não me engano, que ele está tentando terminar a faculdade. Por que ele não termina? Porque ele não estuda? Porque ele não faz direito? Não. É porque ele tem a mulher, tem um filho, ele tem que cuidar da casa, da família, ele tem que trabalhar. Então o tempo para ele estudar é muito mais escasso. Então quando eu era solteiro e eu estudava, eu fazia lá 10 matérias, 15 matérias no semestre. Ele consegue fazer 4. Então é fácil você fazer a conta. Alguém que faz 10 matérias todo semestre e o outro que vai fazer 5, ele vai demorar o dobro do que você gastou para formar. Por conta do quê? Do tempo que ele está vivendo. Então, no tempo certo, filho, faça a semeadura, porque é certo que você vai colher no nome de Jesus, amém? Mas não perca o tempo. Não deixe o tempo passar.
Você não pode perder esse tempo no nome de Jesus. Segunda coisa, você tem que agir. Eu já até me adiantei um pouco sobre isso, mas agir dentro do tempo determinado por Deus. Age de acordo com o tempo que Deus te colocou, querido. No tempo de Deus. Como eu te dei o exemplo aqui da pessoa madura, agindo como alguém jovenzinho. Você já pensou? Eu sou casado, muito bem casado, aleluia, né, meu amor? Tenho 3 filhos. Então, não dá, filho, para eu sair durante a semana e passear com meus amigos. Porque eu já tenho 3 amigos e uma amiga, para eu distrair muito. Mas tem gente que é o seguinte, não discerne o tempo e não age de acordo com o tempo de Deus. Eu preciso agir de acordo com o tempo de Deus. Eu preciso entender o tempo que Deus me colocou. Eu me lembro quando eu liderava a célula, eu morava em Belo Horizonte, e um dia eu estava mudando de casa. Mudança no dia da célula, pensa bem. E aí, eu liguei para o meu pastor, né? Mentira, lembrei agora, liguei não, ele me ligou. Pastor bom é assim, né? Você não precisa ligar para ele não, ele te liga. Ele me ligou, porque o membro da minha célula contou para ele que eu tinha desmarcado a célula. Porque eu estava mudando. E ele me ligou. Ele falou, e aí, tudo bem? Falei, ótimo. Ele falou, e a célula? Eu falei, então, vai acontecer semana que vem. Por quê? Falei, pastor, porque eu estou mudando. Ele falou, deixa eu te falar. Você tinha todos os dias para mudar, você mudou no dia da célula? Então, termina de mudar e faça a célula. Falei, dura esse discurso, com vontade de ir embora. Mas eu olhei para aquilo e eu falei, peraí, o que me impede de fazer a célula? O que me impede de estar com esses irmãos? Porque eu estou mudando? Não. Se eu quiser, eu posso fazer. Se eu me dispor, eu vou fazer. Liguei para os irmãos, falei, irmãos, é o seguinte, nós estamos mudando, tem nada arrumado, mas nós temos uma casa. Os irmãos estão dispostos a vir para cá para a gente fazer uma célula? Aí minha mulher falou, não faz isso, está tudo bagunçado. Eu falei, gente, topo tudo para lá e uso só de carro. Quando chegar aqui está tudo bonitinho, só não pode deixar entrar para lá. Deu vontade de ir no banheiro, falei, irmão, vai embora, ó que você foi embora. Na sua casa, aqui hoje não pode. Mas nós fizemos. Por quê? Porque aquele tempo era o tempo que Deus tinha me dado para liderar a célula, para cuidar de pessoas. Então eu tenho que discernir nesse tempo e fazer. Ah, mas eu estou tão cansado. Você acha que é só você que cansa na vida, irmão? Ah, eu estou tão apertado. Você acha que é só você que fica apertado na sua vida? Ah, eu estou com tanta coisa para fazer. Você acha que é só você que tem coisa para fazer na sua vida? Ah, pastor, outro dia a pessoa falou para mim, pastor, mas é porque o senhor não sabe. As coisas para mim são muito difíceis. Eu falei, filho, a cruz que pesa é só a que está no seu ombro. Você não pega a minha, você não sabe quanto que ela pesa. Então só sabe o peso quem está carregando algo. Não adianta você falar, para mim é muito pesado, só está pesado porque você está levando alguma coisa, filho. Por que você não fala para o Senhor, Senhor, eu aprendi, toma, eu vou lançar sobre o Senhor, eu vou descansar e eu vou desfrutar. Mas aí fica carregando peso. E aí fica reclamando. Ah, pastor, mas para o senhor é mais fácil. É igual muitos pastores falam. Mais fácil é para ser pastor lá em Goiânia. Porque lá em Goiânia tem dinheiro. Lá em Goiânia a igreja é grande. Lá em Goiânia as coisas acontecem. Aí a gente fala, então muda para lá. Pega uma semaninha de pastoreio lá em Goiânia. Você vai surtar da cabeça. Pega o pastor Ulisses e fala, pastor, deixa eu sentar na sua cadeirinha. Não faça isso. Por quê? Porque você não está lá, você não sabe o que é. Então, eu preciso discernir esse tempo que eu estou vivendo, sim, mas agir, diga comigo, agir. Diga comigo, agir. Diga, dentro do tempo estabelecido por Deus. Eu creio que tem um tempo estabelecido de Deus para nós como igreja, amém? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 11. 11, verso 6. Nós estamos terminando aqui no nome de Jesus.
11, verso 6 do Evangelho de João. Diz assim: quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, estava perto de morrer. Jesus saiu correndo? Não. Diz a Bíblia que ele ficou 2 dias ainda no lugar que ele estava. Por quê, pastor? Porque ele queria esperar Lázaro morrer para fazer um milagre, para tirar ele de dentro da tumba. Lázaro já enfaixado, já morto. Não, filho. É porque o Senhor tinha coisas para fazer onde ele estava. Ele ia terminar o que ele tinha para fazer, para depois ir. Tem tempo para todas as coisas. Eu vou fazer o que eu estou fazendo agora. Eu vou terminar o que eu estou fazendo. E depois eu vou fazer o outro. Presta atenção. Vai comigo lá no verso 17. Chegando, pois, Jesus, encontrou-o já com 4 dias da sepultura. Vai no verso 21 agora. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Presta atenção aqui nesse texto de Maria. De Marta, perdão. Você não fica com raiva, não? Eu fico. Presta atenção aqui. Marta chega e fala: Senhor, por que você não veio antes? Agora meu irmão já morreu. Aí ela termina de falar isso. Ela fala assim: mas eu sei que se o senhor pedir alguma coisa, Deus vai dar. Então por que você já chegou reclamando? Para de reclamar. Fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor nunca falha. Esquece se tem 4, se tem 3, se tem 2. O importante é que ele chegou. Esquece se você aguardou 1 ano, 10 anos. O importante é que o seu tempo chegou. Amém? Agora tem gente que fala assim: Senhor, tá aí, o Senhor deu, mas precisava demorar tanto? Eu sei que o Senhor faz, tu és fiel, Deus que cumpre as promessas, mas pela madrugada vai demorar lá longe. Não reclama não, irmão. Só faz o seguinte: Senhor, tu és bom, em todo tempo o Senhor é bom, e as suas promessas sempre se cumprem na minha vida. É isso que Deus quer ouvir de você, amém? De você olhar e falar: Senhor, obrigado, porque o tempo de avançar na minha vida chegou agora, e eu vou avançar para o cumprimento da promessa de Deus, amém? Eu quero encerrar com isso com você. Quantos de nós aqui temos promessas? Levante a sua mão. Você tem promessa que foi dada pelo Senhor? Deixa eu te dar um alerta da parte de Deus, e nós vamos encerrar com isso. Ter promessa é uma coisa. Ter promessas cumpridas em nossa vida é outra, muito diferente. Por que eu te perguntei se você tem promessa? Porque todos nós, na vida cristã, temos promessas. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Tem muita gente que pega a promessa, fica com ela, sobe para o monte, avista a promessa e morre. Estou falando para você de Moisés. Não seja um crente, querido, que vai morrer com promessas na mão. Seja um crente que vai testemunhar das promessas cumpridas na sua vida. Eu não sou esse cristão que foi chamado para viver uma vida inteira dizendo: eu tenho promessas grandes. Não, eu sou um cristão para declarar: eu vivo grandes promessas do Senhor na minha vida. Você quer ser assim? Você precisa discernir o tempo de Deus. Só vai viver promessa quem discerne o tempo, quem decide avançar em Deus, quem decide agir da maneira correta com aquilo que Deus colocou para você naquele momento. Sabe, quantas pessoas você vai ver, querido, que vai falar para você assim: Deus me chamou para uma grande obra,
Você não vê o cara nunca na vida liderar nenhuma célula. Mas ele passa a vida inteira dizendo: Deus me chamou para a grande obra. O Senhor falou comigo através de um profeta um dia que eu ia estar pregando para uma multidão. Mas o cara nunca pregou nem para uma melancia. O que é esse? É aquele que vai morrer e lá na lápide do seu caixão, do seu túmulo, perdão, vai estar escrito: homem chamado para grandes obras. Aleluia. Mas nunca viveu nenhuma. Por quê? Porque não discerniu o tempo de Deus. Deus chamou para avançar, mas sempre ficava dizendo: eu vou ser alguém que vai desfrutar de grandes obras. Não, você tem que fazer o seguinte: eu fui chamado para grandes obras, então eu vou começar a caminhar, porque eu vou chegar diante dessas grandes obras. Mas antes, eu vou começar do início, do princípio, edificando pequenas obras, até que ela se torne grande. E aí eu vou estar diante de grandes obras. Quem está me entendendo nisso? Fique de pé no seu lugar. Queria chamar aqui o irmão do louvor, aqui, violão, puder me ajudar. Eu queria encerrar com você nessa manhã, dizendo algo para você, querido. Eu e você, nós não cremos em reencarnação. A reencarnação significa: eu vou ter uma nova vida, eu vou voltar, eu vou me reencarnar. Não. Hebreus diz que basta o homem morrer uma única vez, ter uma única vida, viver apenas essa vida. Uma vez a pessoa falou para mim: pastor, mas é aquele fulano que morreu, orou com ele e ele ressuscitou. Pois é, mas ele não reencarnou, ele voltou para a mesma vida, para viver a mesma vida. Quem está me entendendo? Então não tem reencarnação. Você não tem outra vida, filho. O Senhor te chamou para avançar, para crescer, para prosperar, para experimentar de coisas dele, nele, agora. Não fique esperando as coisas acontecerem, não. Toma decisões para ver as coisas acontecerem. Diga comigo assim: eu não vou esperar as coisas acontecerem. Diga: eu vou discernir os tempos de Deus. Diga: e eu vou agir em direção à realização dessas coisas. Deixa eu encerrar falando isso para você aqui no nome de Jesus. Moisés estava com o povo diante do Mar Vermelho. Você conhece a história. E ele falou para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer agora? O mar está aqui, nós vamos morrer. O exército de Faraó está vindo atrás de nós. E o Senhor fala para ele: para que você está reclamando? Para que você está chorando? Para que você está murmurando? Diz ao povo que marche. Aí o povo olha para o mar está fechado. Pois é. Mas se você tomar a decisão de caminhar, a promessa vai chegar até você, filho. Você vai avançando, as coisas estão acontecendo, e você vai ver a realização daquilo que o Senhor já te prometeu. Como, pastor? Se eu discernir o tempo que Deus me deu. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para avançar. Diga: esse é o tempo de você avançar. Fala para a pessoa assim: você vai avançar na área ministerial, profissional, familiar, financeira. Diga: o Senhor tem para você promessas. Não fique com elas. Diga: desfrute delas. Amém? Quem quer desfrutar de promessa aqui, levante a sua mão. Você vai fazer uma declaração de fé comigo nessa manhã. Você vai dizer: eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou avançar, porque é o tempo de Deus para nós. É um tempo de Deus para nós como igreja. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Diga: eu fui chamado para avançar. Diga: há um tempo estabelecido pelo Senhor na minha vida. Diga: hoje. E eu vou decidir responder e avançar, porque eu creio que grandes coisas
o Senhor fará na minha vida, nesse tempo, diga chamado hoje, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ministrar o Senhor, meu irmão, aí onde você está mesmo. Feche os seus olhos, vamos encerrar adorando ao Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aqueles que quiserem fazer matrícula de cursão e CTL, você pode procurar a Camila, tá? Camila Samila, pode procurá-la e fazer hoje mesmo a sua inscrição com ela. Aqueles que quiserem fazer a inscrição da caravana, você pode procurar o Renato e pode fazer com ele a inscrição. Você pode passar parcelado na máquina do cartão. Eu queria que você não fosse embora ainda, para nós encerrarmos aqui de fora juntos, fazendo o batismo da Sueli. Vamos para lá, Sueli? Vamos encerrar então lá fora, celebrando mais uma vida que nasce ao Senhor, a primícia desse ano de 2019, para a glória de Jesus. Vamos lá.